Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei até o capítulo 18 e hoje eu vou meditar no capítulo 19. O capítulo 19, ele vai falar a respeito do divórcio. O primeiro versículo e o segundo versículo fala do deslocamento de Jesus da região da Galileia e indo para o território da Judéia. E logo, a partir do versículo 3, ele fala a respeito do divórcio. Neste capítulo 19, além do divórcio, ele ainda vai falar a respeito do perigo das riquezas, com relação ao jovem rico, e também ele abençoa as crianças. Mas hoje eu vou ficar somente na questão do divórcio. Ele diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido o Criador, desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então está aí, o texto é bem claro, não precisa de fazer muitos comentários. Vocês podem ver que nós podemos dividir esta leitura em três partes, do versículo 3 até o versículo 12. Nós podemos dividir em três partes. Do versículo 3 até o versículo 6, ele vai falar a lei original do Criador. Como é que o Criador fez todas as coisas no que se diz respeito ao casamento. Depois, o versículo 7 e 8, a lei mosaica. E do versículo 9 ao versículo 12, a lei do Senhor acerca do casamento. Então, como Deus fez no princípio, o que foi estabelecido por Moisés, e agora de acordo com o período da graça de Cristo, da dispensação da graça. E vocês podem ver que nesse texto de Mateus, os fariseus eles vieram no intuito de experimentar, ou seja, provar Jesus, para ver qual seria a saída de Jesus. Até porque naquela época tinha duas escolas rabínicas
e uma discordava da outra, uma era mais radical e a outra era mais maleável no que se diz respeito à interpretação da Torá. Uma era o Hillel e outra Shammai. São duas escolas rabínicas que interpretavam a respeito do divórcio. Uma dizia que era somente em caso de adultério. Outra corrente dizia que era qualquer motivo. Se o homem não agradasse mais da sua esposa, era motivo pelo qual ele deveria repudiá-la, dar-lhe uma carta de divórcio. Mas parece que os fariseus queriam colocar Jesus ou contra Hillel, a escola de Hillel, ou contra a escola de Shammai. Se qualquer uma das duas respostas de Jesus, ele estaria contra uma dessas duas escolas. E era justamente isso que os fariseus queriam, colocar Jesus contra alguém, no intuito de experimentá-lo e prová-lo. E pode ver que o texto é claro de Mateus. Vieram aí alguns fariseus e o experimentavam, perguntando. Ou seja, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus ele remeteu os fariseus ao princípio de todas as coisas. Quando Deus fez o homem, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Jesus citou essa parte do livro do Gênesis. Ele diz assim, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? E lhe disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí é Gênesis 2, 24, ele cita Gênesis 1, 27, quando Deus fez homem e mulher, e depois ele cita também Gênesis 2, 24, que fala que quando o homem deixa o seu pai e sua mãe e une a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. E diante dessa resposta, como Jesus os remeteu lá para o princípio de todas as coisas, quando Deus fez o primeiro casal e estabeleceu o princípio bíblico para o casamento de homem e mulher, e vocês podem ver que o casamento de um homem e uma mulher, ele é anterior à criação do Estado, ou até mesmo antes da queda do homem. Quando Deus estabeleceu o casamento, o homem ainda não tinha pecado contra Deus, ele não tinha caído. Então, o casamento é uma das instituições mais antigas da face da terra, ou seja, ela foi criada antes mesmo que o homem pecasse contra Deus e automaticamente antes da criação do Estado. Portanto, o Estado ele somente vai validar aquilo que Deus criou no princípio de todas as coisas. Diante desta colocação de Jesus, remetendo-os para o princípio de todas as coisas, eles replicam Jesus. Então, assim, olha, já que é assim, a resposta do Senhor é desta forma, então, por que então Moisés ele deu carta de divórcio e repudiou? E aqui duas palavras gregas, apostasion e apolio. São dar afastar-se. A primeira palavra grega é divórcio, que é apostasio, que é afastar-se da esposa, e a segunda palavra é dispensá-la, mandá-la embora. Então ele afasta, ele separa da sua esposa e automaticamente ele manda ela embora de casa. Então é divórcio e repúdio, é afastar-se e mandá-la embora. E Jesus responde, por que é que Moisés deu a carta de divórcio? E ele foi claro, que é por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu creio que Jesus ele tinha em mente a escola mais rigorosa de interpretação, que é aquela que, caso somente de prostituição, pode ver que ele cita embaixo, somente em caso de prostituição, é que era permitido o marido repudiar a sua mulher. E por isso que falou, por causa da dureza dos vossos corações. Então, se a mulher queimou um arroz, se a mulher fez qualquer coisa errada dentro de casa, quebrou uma caneca,
deixou de lavar as roupas, não era motivo de repudiar e divorciar e repudiar sua esposa. Isso ele poderia ajudá-la, perdoá-la, ou qualquer atrito dentro do casal, isso poderia ser resolvido com o diálogo, com o amor, com o perdão. Mas Moisés permitiu por causa da dureza, essa falta de perdão, essa falta de compreensão é que levou os homens ali do período da lei a repudiar as suas esposas. Mas olha, é por causa da dureza do coração, é por causa da falta de perdão e da compreensão, é que os homens optaram por este caminho. Mas no princípio pode ver que Jesus, olha, entretanto não foi assim desde o princípio. E no versículo 9, Jesus ele ratifica, eu porém vos digo, agora eu, Jesus, porém vos digo, Jesus falando, quem repudiar sua mulher, repudiar aqui é a mesma palavra que ele usou lá em cima, que é apólio, que é mandar embora, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que casar com repudiada, comete adultério. Veja bem que Jesus falou que em caso de relações sexuais ilícitas, o original grego aqui é porneia, então é no caso de fornicação. E o que seria fornicação? Fornicação seria o caso de que um homem, ao casar-se com uma moça, na noite do casamento, ele descobriria que esta moça, ela tinha perdido a sua virgindade na casa do seu pai. Ou seja, ela cometeu algo ilícito dentro ainda da casa do seu pai. Então era permitido, mesmo depois de casado, se ele descobrisse que esta jovem não era virgem mais, o que ele faria? Ele poderia repudiar a sua esposa. Neste caso era permitido o divórcio. Por isso que Jesus, ele não diz aqui que é no caso de moixeia, não é em caso de adultério. A palavra usada aqui para relações sexuais ilícitas é fornicação. Então, no lugar de fornicação, ele não usou a palavra moixeia, que é adultério. Se ele tivesse usado a palavra moixeia aqui no lugar de relações sexuais ilícitas, aí tudo bem, seria lícito repudiar e divorciar. Mas no caso aqui ele colocou somente no caso de fornicação, ou seja, a moça cometeu relações sexuais ilícitas antes do casamento. E ao casar-se com este homem, ele descobre que ela não é virgem mais. Então, neste caso, ele poderia romper o casamento. E diante desta resposta tão simples de Jesus, não tem como muito comentar o texto, porque o texto é claro. Os discípulos disseram para Jesus, se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então é o seguinte, olha Jesus, se é tão difícil assim um homem separar-se da sua mulher, então é melhor nem se casar, porque ele está unido até que a morte o separe. Então é difícil, mestre. E Jesus responde, nem todos são aptos para receber este conceito. O conceito aqui é palavra, logos, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, assim, nem todos podem receber essa palavra, mas aqueles a quem é dado. Por quê? Olha, porque há eunucos de nascença. Alguns que já nasceram eunucos de nascença. Não tem essa atração sexual pelo sexo oposto. Então ele não vai se casar. Então eunucos que eles já nasceram dessa forma. Há outros que os homens fizeram. Há eunucos que os homens castraram eles para servirem no palácio do rei. E ele diz o seguinte, que há outros eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos se castrando. Por que eles fizeram isso? Por causa do reino dos céus. Então, essas pessoas, não podendo receber a palavra que Jesus disse no versículo 11, eles optaram por esse caminho. Eles se fizeram eunuco. Para quê? Por causa do reino dos céus, para serem dignos de entrar no reino dos céus. E ele falou assim, quem é apto para admitir, que admita. Então, se não tem condições, meu amigo, não admita. O reino dos céus é dessa maneira.
não tem meio termo. É tudo ou nada. É isso que Jesus queria dizer para os seus discípulos. Então, quem quiser admitir, admita. Quem não quiser, não admita. Pronto, acabou. Fim de conversa. É assim que Jesus tratou com relação ao divórcio. Então, o texto é muito claro. Não precisa de fazer muitos comentários a respeito deste texto. As palavras que Jesus usou aqui, ele é claríssimo. Somente em caso de prostituição, e eu já relatei. E os demais casos, a Bíblia não dá margem para que aconteça o divórcio. Os demais casos, se alguém opta em divorciar, é por causa da dureza do coração destas pessoas. Foi isso que Jesus disse logo no início. Aqueles que dão carta de divórcio por qualquer motivo, é por causa da dureza do coração. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo eu estarei falando a respeito de Jesus abençoa as crianças e também do jovem rico. Fiquem com Deus e até lá!